Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem, aí terceirão, como que vocês estão, como passou essas férias. Então, hoje eu vou falar pra vocês, explicar um exemplo de campo elétrico. Primeira coisa que eu vou falar pra vocês, o que é o campo elétrico? Imagine um campo de futebol. O campo de futebol ele tem um jogador no meio. Esse jogador lá no meio, em volta dele tem o quê? O que a gente chama de campo. Então, o campo elétrico nada mais é do que você ter uma carga elétrica e ao redor dela ter um campo no qual ali vai estar sujeito a uma força elétrica, tá? Então, a definição de campo, ela é baseada na carga elétrica e na força que está agindo sobre ele. Aqui tem um exemplo de campo elétrico, de exercício de campo elétrico. A primeira coisa que eu vou falar para vocês vai ser a fórmula. A fórmula de campo elétrico, ela é E igual a F dividido pela carga elétrica, tá? Então, essa é a fórmula de campo elétrico. Onde E é campo, então aqui E é campo elétrico. F é força e Q é quantidade de carga ou carga elétrica. Campo elétrico, a unidade de medida de força é o Newton, a unidade de medida de carga é o Coulomb. Então, a unidade de medida de campo elétrico é Newton/Coulomb, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de campo elétrico aqui, como se calcula. Vamos lá na leitura. Uma carga elétrica pontiforme com 4 UC. Esse U, lembra lá, ele tem um valor, que é colocado em um ponto P do vácuo e fica sujeito a uma força elétrica de 1,2 newton. O campo elétrico nesse ponto P tem intensidade, então ele quer saber o valor do E. Como que eu faço para calcular isso? Então, vamos lá. O E eu não sei, então eu mantenho a letra. O F eu sei. Qual que é o valor do F? 1,2 dividido pelo valor da carga, que é 4. Mas lembra que isso aqui é um multiplicador. Ele é 4 vezes 10 a menos 6. Tá? Então, eu faço a divisão de 1,2. Então, vamos fazer a divisão de 1,2 por 4. Então, E é igual a 0,3 vezes 10. Aí, o que eu faço? Eu conservo esse 10 a menos 6? Lembra que a gente tem que fazer a propriedade. Menos com menos se torna mais. Menos com menos se torna mais. Então, é 0,3 vezes 10 a mais 6. E aí, professor, o que eu faço? Quando vocês olham as alternativas, eu tenho 3 a 10 a quinta, 2,4 vezes 10 a quinta, 1,2 vezes 10 a quinta, 4 vezes 10 a menos 6. Vocês que eu conheço já vai direto no 3, não importa o expoente. Mas aí lembra que eu expliquei para vocês o que a gente chama do quê? De número em notação científica. O número ele tem que ficar entre 1 e 10. 0,3 ele é menor do que 1, então eu tenho que deixar ele entre 1 e 10. Então seria 3 vezes 10 a quinta. Por que eu transformei em 3? Eu peguei um expoente desse, que seria 10, e multipliquei por 0,3. Então, 10 vezes 0,3 é 3. 3 vezes 10 é a quinta. Então, eu acabei de subtrair um expoente daqui. Obrigada a atenção de todos e tenham uma boa semana aí, tá? Beijos, tchau!